Olá, é muito bom ter você por aqui. Seja bem-vindo. E se você está por aqui, é porque estamos conectados. E se você chegou até aqui, talvez seja porque você goste destes assuntos. Eu sou o host Polar e te convido a estudar comigo. Hoje vamos falar um pouquinho sobre as bases da espiritualidade. Vamos imaginar. E se Allan Kardec nunca tivesse existido? Imagina por um instante um mundo sem Allan Kardec, sem o Livro dos Espíritos, sem as sessões de mesa branca que tentavam decifrar o invisível, sem o homem que deu forma, método e coerência a algo que até então era visto como pura superstição. Como seria a nossa relação com a morte, com o além, com o sentido da existência? Talvez sem Kardec a mediunidade continuasse sendo tratada como loucura ou como heresia. Talvez os fenômenos espirituais que hoje estudamos com curiosidade e até com respeito científico estivessem trancados em porões escuros, proibidos pela razão e temidos pela fé. Allan Kardec, na verdade, nem era Allan Kardec. Era Hippolyte Léon Denisard Rivail, um educador francês discípulo de Pestalozzi, um homem lógico, cartesiano, acostumado a buscar o sentido das coisas pela razão. Foi esse homem que, ao se deparar com as mesas girantes do século XIX, decidiu não rir nem fugir. Ele observou, ele perguntou e ouviu. Se ele não tivesse existido, talvez ninguém tivesse dado à espiritualidade um método, porque Kardec não criou o espiritismo. Ele o organizou. Reuniu relatos, cruzou informações, comparou mensagens e construiu uma filosofia inteira baseada na lógica da sobrevivência da alma e da pluralidade das existências. Sem ele, talvez o contato com os espíritos permanecesse restrito ao misticismo popular, aos xamãs, aos médiuns isolados, aos fenômenos sem explicação. Mas há uma curiosidade nisso tudo. O próprio Kardec dizia que, se o espiritismo não viesse por ele, viria por outro. Ou seja, o conhecimento espiritual parece ter um plano. Ele sempre encontra um canal para se manifestar. E se Allan Kardec não tivesse existido, alguém em algum canto do mundo teria recebido as mesmas inspirações. A verdade, como a luz, não depende de uma lâmpada específica. Ela apenas precisa de quem aceite acendê-la. Ainda assim, sem Kardec, o mundo seria menos organizado em sua busca espiritual. A doutrina que uniu fé e razão teria demorado muito mais a florescer. E talvez o materialismo tivesse vencido a batalha cultural do século XIX. Pense nisso. Foi em plena era da ciência, das invenções e da revolução industrial que um homem decidiu falar sobre a alma e ser levado a sério. Isso não é pouca coisa. Ele abriu espaço para o diálogo entre ciência e espiritualidade, algo que hoje, curiosamente, é o que a física quântica tenta fazer de outro modo. Sem Kardec, talvez Freud nunca tivesse se interessado pelo inconsciente. Talvez Jung não tivesse ousado falar de arquétipos e sincronicidades. Talvez Chico Xavier tivesse sido apenas um médium isolado e não um missionário de uma doutrina estruturada. E talvez milhões de pessoas, em busca de consolo, nunca tivessem encontrado um sentido para a dor. Mas também é curioso pensar, e se a ausência de Kardec fosse por si só um teste da humanidade? Será que nós ainda assim teríamos ouvido o chamado do invisível? Ou teríamos nos perdido cada vez mais na ilusão de que só existe o que se pode tocar? A força de Allan Kardec não foi apenas intelectual, foi moral. Ele uniu a razão do professor à sensibilidade do discípulo espiritual. Ele mostrou que é possível estudar o invisível com método, mas sem perder o coração. E esse talvez seja o verdadeiro legado, o de provar que fé e lógica não são inimigas, são forças complementares. Agora imagine o mundo moderno sem essa ponte, sem a ideia de reencarnação, sem o conceito de que colhemos o que plantamos, não como castigo, mas como aprendizado, sem a compreensão de que ninguém morre de fato. Um mundo assim seria um mundo mais frio, mais vazio, mais perdido. Então, talvez Allan Kardec não tenha apenas existido, talvez ele tenha sido necessário, um emissário da lucidez em meio à névoa do dogma, um farol que acendeu no meio do século XIX
a lembrança de que somos muito mais do que corpos, crenças ou coincidências. E se ele não tivesse existido? Provavelmente ainda estaríamos procurando o caminho que ele já iluminou. Mas há algo bonito nisso tudo. O espírito do trabalho de Kardec não depende de sua presença física. Ele plantou um código vibracional, um campo de consciência que segue vivo e se manifesta toda vez que alguém busca o sentido da vida com sinceridade. Toda vez que alguém ora, perdoa ou tenta compreender, em vez de julgar. Kardec pode ter sido o nome, mas a mensagem, essa, é eterna. E continua, invisível, guiando todos aqueles que ainda se perguntam o que há depois da última respiração. Bem, por enquanto é só. Esperamos que você tenha gostado destes assuntos. Que tal compartilhar com quem também gosta? Assine o canal Quantum Docs, deixe seu like e comenta aqui o que achou desse vídeo. Obrigado pela sua conexão aqui com a gente. Até a próxima!